olá a todos, bem-vindos a mais um programa Oficina do Corpo. Meu nome é Mônica Feliciano e o tema do programa de hoje é check-up. O entrevistado é o Dr. Benedito Laurindo de Oliveira. Ele inclusive deixa o e-mail dele no final para quem quiser fazer alguma consulta, tirando dúvidas via e-mail. Não necessariamente uma consulta médica, mas só tirando dúvidas, né? Ele deixa no final. E eu queria também começar o programa de hoje deixando os meus sentimentos, né, pela perda de uma colega aqui de trabalho, apresentadora de um programa da Just TV, que é a Leila Lopes, né? Então, a gente teve a notícia da perda dela e desejo, então, que a família encontre consolo em todos os bons momentos que tiveram juntos e que a gente possa aproveitar ao máximo os benefícios daquilo que ela fez como pessoa e como profissional. É isso. Queria, então, chamar o veteiro Dr. Laurindo para depois a gente fazer comentários a respeito dos cuidados e do preparo relacionados ao check-up. Meu nome é Benedito Laurindo de Oliveira, eu sou clínico geral, geriatra e cardiologista e estou nesse ramo há 40 anos. E vamos falar hoje sobre o check-up. O check-up pode ser bem personalizado e pode ser de uso geral. O mais certo é fazer-se anualmente um check-up personalizado. O que é isso? Cada família, cada indivíduo tem os seus antecedentes familiares, os seus antecedentes pessoais, já teve alguma doença ou tem alguma doença atualmente crônica que tem que fazer um tratamento constante. Então, o check-up tem que ser personalizado. O que se usa fazer é isso. Primeiro, um exame clínico geral, sumário, depois um exame mais dirigido, mais especializado e fundamentar-se mais na queixa, se é que existe alguma queixa no momento, a história pregressa dessa moléstia atual, se é que existe uma moléstia atual no momento, os antecedentes familiares, os seus antecedentes pessoais e, baseado nisso, vão ser pedidos alguns exames. Os exames são exames não muito complexos nesses primeiros. O que se usa fazer? Uma bioquímica geral do sangue, onde se pesquisa as funções cardiovascular, as funções renal, hepática, digestiva, as glândulas, os hormônios, alguns marcadores tumorais que hoje são muito usados. Marcadores tumorais são exames de sangue específicos e dirigidos para certos tipos de cânceres e de muita utilidade hoje como rastreamento. Então, os exames de sangue, hemograma completo, o colesterol total e frações, triglicérides, uma glicemia de jejum, uma hemoglobina glicosilada, que é o mesmo exame dessa glicemia, só que mede a taxa de açúcar nesse sangue dos últimos 30 dias, então é um exame muito mais fiel. Se pede um exame de amilase para ver a função do pâncreas. Do fígado se usa as transaminases, TGO, TGP, γ-GT, bilirrubinas e os marcadores para câncer de próstata, no caso do homem, os marcadores para cânceres de mama, de ovário, de colo de útero para a mulher, que nesse caso é mais completo, se faz uma citologia oncótica vaginal, uma densitometria óssea. E para os homens teria os hormônios, que é a testosterona, o PSA, que é um marcador de câncer prostático, de muita utilidade hoje. E depois parte-se para os exames mais gerais, um raio-x de tórax, simples, um ultrassom de abdômen total, que é básico, um ultrassom de próstata no homem, ultrassom de mamas na mulher e o ultrassom pélvico nas mulheres. Olá
pessoal, eu sou Mônica Feliciano e esse é o programa Oficina do Corpo. Bom, vocês devem ter acabado de ver o VT do Dr. Laurindo, né? Quem está começando agora não sabe, mas o tema do programa de hoje é sobre check-up, né? Então, o que ele falou? Ele falou que, à medida que a pessoa vai fazer um check-up, esse check-up pode ser estado geral, né? Um clínico geral, um exame de rotina, que vai buscar dados bioquímicos do sangue, aspectos da pressão sanguínea, alguns exames de órgãos, ou então o ideal que seja um check-up dirigido, personalizado. Principalmente se há histórico de doenças na família. Esses históricos, principalmente, estão relacionados a doenças como diabetes, obesidade, hipertensão, casos de cânceres, né? Então, essa história genética é transmitida pelas células para os indivíduos, uma vez que eles são gerados por pessoas que já portaram algum tipo de doença e pode, então, transmitir pelos cromossomos. Muito bem. O exame clínico geral é um exame de rotina, ele pode ser feito anualmente ou ele pode ser feito de acordo com os níveis de estresse que a pessoa apresentar. Já o exame personalizado, ele pode ter uma frequência anual, ou então semestral, ou em alguns casos trimestral, caso venha acompanhado de doença já pré-existente e depois um processo de controle, tá? Então, o que o doutor falou? Sobre hemograma completo, sobre histórico cardiovascular, sobre sintomas de ordem renal, hepática, digestiva, controle glandular, controle hormonal, marcadores tumorais que são muito importantes na prevenção dos cânceres. E além disso tudo, observar também as gorduras gerais, né? Triglicérides, colesterol total e fracionado, a glicemia, o exame de hemoglobina glicosilada, que é bem específico dos últimos 3 dias do aporte de açúcar, amilase, transaminase e, de novo, marcadores para câncer, né? Então, eu queria chamar agora a imagem relacionada à alimentação. Por quê? Porque em alguns momentos é necessário se fazer um preparo antes do check-up, né? Esse preparo ele já vem orientado pela própria clínica ou laboratório e deve ser feito desde jejum até a não ingestão de algumas substâncias químicas, quem sabe remédios, né? Ou alimentos específicos de acordo com aquilo que vai ser verificado. Eu separei para vocês alguns sites que pode dar uma informação bastante interessante. Da UAL você tem o boasaude.ual.com.br. Você também tem www.orientaçõesmedicas.com.br e também no checkup.med.com.br. Esse aí é um site bem interessante que pode dar maiores informações, mas normalmente o médico ou o laboratório já orienta você quais são as medidas a se fazer 12, 24, às vezes 48 horas antes da tomada de um determinado exame. A outra transparência diz respeito a outro tipo de cuidado, relacionada à prática de exercícios. Relacionado ao relacionamento social. Muito bem, o que é importante? Importante que a gente imagine que o ser humano, ele já vem desde a infância sendo orientado por um pediatra, né? Que é o médico específico da evolução do recém-nascido até a idade púbere. Depois ele deve ser acompanhado também durante a adolescência, onde ocorre uma série de transformações. Na fase adulta, o médico acompanha o ser humano, tanto o jovem quanto o idoso, né? Para isso eu separei também um site para falar para vocês, que é o adolescencia.org.br, o portalbrasil.net/medicina_infantil. E aí, deixo que vocês então procurem maiores informações a respeito. Pode tirar, sabe por quê? Eu coloquei um comentário interessante. Importante também, periodicamente, se consultar um psicólogo. Você não precisa levar a criança nem o adolescente imediatamente, mas os pais podem buscar orientação de um psicólogo diretamente relacionada ao comportamento que a criança ou adolescente apresenta, tendo em vista uma série de adaptações ao meio social, à escola
e as mudanças decorrentes desse indivíduo na interação social. Então, a gente sabe que a criança e o adolescente vai estar em contato com decisões, o que quer, o que não quer, vai estar em contato com a tendência, o desenvolvimento de atração sexual, quando o melhor momento e como executar, como praticar isso. Vai estar em contato também com opções a respeito do seu futuro, qual profissão tomar, o que aprender, como se envolver em relação a esse conhecimento profissional, que é o que vai gerar futuramente a subsistência e a capacidade financeira de sustentação dessa pessoa. Então, todas essas situações não são novas para ninguém, mas parece que quando chega na hora ninguém sabe do que se trata. Então, vale a pena consultar um psicólogo que dá ao pai e à mãe um suporte de entendimento do comportamento e das dúvidas que esse indivíduo vem atravessando no decorrer da vida. Tá? Essa é a minha dica, que as pessoas então procurem um psicólogo. Principalmente para que haja um relacionamento social melhor, interativo, mais agradável em cada fase da vida, da infância para a adolescência, da adolescência para o adulto, do adulto caminhando para o idoso. Eu queria fazer uma observação. No site adolescência.org, que eu falei para vocês, eu pude verificar que na primeira consulta relacionada ao início da fase sexual, diz assim: toda mulher deve procurar um ginecologista antes ou após ter tido uma relação sexual. Mas, na verdade, a correção seria toda pessoa, né? Todo homem, toda mulher deve se consultar antes de iniciar qualquer tipo de decisão, principalmente aquela relacionada a um contato íntimo, para que haja entendimento tanto de doenças transmissíveis sexualmente, como também na consequência da geração de mais um ser humano. Essa é a minha dica, tá bom? Vamos voltar com o Dr. Laurindo? Ok. Então, continuando no caso do check-up, para aquelas pessoas cujos antecedentes são específicos para certas áreas, quer dizer, doença cardiovascular na família, é lógico que nesse check-up deve envolver um exame periódico dessa capacidade cardiocirculatória desse indivíduo. Então, um teste ergométrico, uma cintilografia de miocárdio e os exames periódicos normais para o uso de doenças cardiovasculares. No caso, por exemplo, de um antecedente familiar de câncer de cólon, que é um câncer de intestino grosso, que geralmente costuma ser familiar. É necessário, nesse caso, uma colonoscopia, pelo menos anual. Quem não tem antecedentes familiares, fazendo cada 4 ou 5 anos é mais do que suficiente. Outro câncer bastante familiar é o câncer prostático. Então, o exame de toque, o exame de ultrassom de próstata, o exame do PSA deve ser feito cada 6 meses, cada ano, dependendo do caso. Outro câncer familiar, o câncer de mamas. Então, mamografia, ultrassom de mamas, o exame físico de palpação é sempre necessário. Os outros cânceres que não são familiares, que envolvem apenas um acidente de percurso, um exame de rotina é suficiente. Não é necessário periodicamente, de ano em ano, fazer. Outras doenças, diabetes, que é uma doença que tem tendência familiar, deve ser pesquisado rotineiramente, sempre, sempre, sempre. Hipertensão arterial. Hipertensão hoje é muito tratada, mas muitas pessoas não têm noção da gravidade de uma hipertensão. A pressão alta praticamente destrói o coração, arrebenta o coração, vamos falar português claro. Quanto mais pressão de sangue houver dentro das câmaras cardíacas, maior o coração fica. Ele tende a uma hipertrofia, a uma dilatação, e essa dilatação acaba com a capacidade de bombeamento desse órgão. Então, aquelas pessoas que têm consciência, que têm pressão alta, mas que não tomam o remédio rotineiramente, diariamente, que não fazem controle, elas vão acabar tendo uma insuficiência cardíaca, que é para sempre, não tem volta. E é tão fácil prevenir isso, basta medir a pressão e tomar o remédio corretamente.
Então, remédio para hipertensão, repito, é de uso contínuo. Não pode tomar dia sim, dia não pode tomar de vez em quando. Não pode ser tomado quando a pessoa acha que está tendo a pressão alta. Isso é um erro muito comum e que acaba matando muitas pessoas. Outra causa de lesão grave dessa hipertensão arterial é o acidente vascular cerebral, que pode ter consequências muito graves. Pode deixar a pessoa para toda a vida inválida. Pode deixar essa pessoa no leito para sempre, quando não mata. Então, pressão alta é uma coisa simples, cuida-se muito fácil, mas precisa que o doente tenha consciência que ele deve usar remédio, que ele tem que fazer controle. Que outras doenças mais que podem ocorrer? Doenças respiratórias. Um torcedor crônico, aquele tabagista, aquele asmático, ele pode geralmente evoluir para um enfisema pulmonar que é grave e que fica para toda a vida com uma insuficiência respiratória. Olá, bem-vindo a mais um programa Oficina do Corpo. Meu nome é Mônica Feliciano. E hoje o tema que nós estamos falando é sobre check-up. O convidado é o clínico geral, Dr. Benedito Laurindo. Inclusive, ele deixa depois à disposição o e-mail dele para maiores informações. Pode soltar o VT? Muito bem, antes do VT, vamos falar só um pouquinho sobre a questão relacionada aos exercícios relacionados ao momento que você vai se preparar para o check-up. O que é interessante? Cuidados serão orientados, né? Mas evitar esforços antes de realizar exames. Por quê? Os esforços em demasia podem deixar no corpo algum tipo de resíduo. Seguir as recomendações clínicas para o preparo é essencial, porque isso aí vai estar diretamente relacionado aos exames que o médico solicitou. Só tem uma coisa que a gente precisa observar bastante relacionado ao indivíduo, principalmente porque nós estamos falando das fases do crescimento até a fase adulta e a idade avançada, né? Observar se desde a infância o indivíduo recebe estímulos de exercício, e se esses estímulos não estão carentes, ou seja, é possível fazer mais, né? Ou se está sendo em exagero, né? Então, por exemplo, crianças que a partir de uma idade bem púbere praticam futebol, natação, karatê, né? E todos os dias da semana a criança tem de 1 a 2 atividades, né? Então, isso é algo assim exagerado, pode gerar um estresse, pode comprometer inclusive a capacidade mental de raciocínio, por quê? A demanda física é grande e às vezes a alimentação e o repouso não são suficientes para suprir aquela demanda. Então, esse estresse pode gerar na criança um desânimo ou uma falta de rendimento escolar, ou às vezes pode gerar até um excesso, uma agressividade no meio social relacionado à própria idade das crianças em sua volta. Você percebe muito em condomínios, as crianças ao se encontrarem, você percebe aquela que é mais passiva e tranquila, sorridente, feliz e saudável, e aquela que é mais agressiva e está sempre irritada. Isso é fruto de um excesso de estímulo ou mesmo da falta de saúde do ambiente familiar. Eu queria chamar agora o VT do Dr. Laurindo, continuando sobre check-up. No sexo feminino é muito importante que após a menopausa se faça um exame de densitometria óssea. O que é esse exame? Ele mede a densidade óssea. Pós-menopausa, as mulheres costumam perder muita massa óssea. Precisa-se entender que osteoporose não é obrigatoriamente uma doença. Então, a osteoporose faz parte do nosso envelhecimento natural. A nossa massa óssea torna-se máxima aos 30 anos de idade. Após os 30 anos de idade, só se perde massa óssea. Nunca mais ganha-se massa óssea. Então, é uma curva descendente, progressiva, e nós, fatalmente, se formos viver bastante, vamos ter osteoporose. Mas existe a osteoporose fisiológica, a normal, e tem a patológica. A normal faz parte do nosso envelhecimento. É bom sinal até porque nós vamos viver bastante. Isso não é ruim.
Já a osteoporose patológica é daquela pessoa sedentária, aquela pessoa que não faz exercício, que caminha pouco, que toma pouco sol, que tem uma dieta pobre em cálcio. Então é importante que as mulheres pós-menopausa tenham uma ingestão maior de cálcio, se necessário até tomando remédios, fazendo exercícios físicos, nem que seja uma simples caminhada, mas é bom fazer exercício físico. É bom que se faça um pouco de musculação, porque a nossa tendência é que com a idade a gente perca a massa muscular. E a gente só mantém a massa muscular fazendo exercício, não é tomando vitamina. Então, exercício é fundamental para quem chegou nos 45, 50 anos, começar a fazer exercício e fazer sempre a partir dessa idade. Não é fazer um tempo e parar. Então, massa muscular mantém-se sadia, funcional, quando a gente exercita, quando a gente estimula. Os ossos são dependentes de fazer exercício. Não é só dieta, tem que sim fazer exercício e tomar um pouco de sol para que a gente possa adquirir mais vitamina D. Na nossa pele, para quem não conhece, existe a provitamina D. Com a radiação solar, ela transforma-se em vitamina D e é essa vitamina que vai fixar o cálcio no nosso organismo. Então, o sol, nesse caso, é indispensável. Algumas vitaminas com cálcio hoje já vêm com vitamina D junto, mas o sol eu acho que é bem melhor, muito melhor. Então, exercício físico, caminhada, esteira, bicicleta, musculação é necessário. As mulheres principalmente. O homem deve fazer também exercício físico, o homem é menos predisposto a ter uma osteoporose patológica, provavelmente devido aos seus hormônios. Entendeu? Eu espero ter então esclarecido algumas coisas. E estou ao inteiro dispor de quem tiver dúvidas, eu posso responder por e-mail. Meu e-mail é benedito.lo@terra.com.br. Pessoal, meu nome é Mônica Feliciano e esse é o programa Oficina do Corpo. O tema hoje é sobre check-up, né? E o entrevistado é o Dr. Benedito Laurindo. Inclusive, ele deixa o e-mail dele para vocês entrarem em contato, caso tenham algum tipo de dúvida, né? Ou queiram informações maiores a respeito desse tipo de ação preventiva. O e-mail dele é benedito.lo@terra.com.br, tá? Bom, nesse último VT, para quem não sabe, ele estava falando sobre vários exames de ordem clínica geral ou personalizado. O segundo VT, particularmente, ele se atenta aos marcadores de cânceres, né? Então, tudo aquilo que diz respeito ao histórico da familiar e que deve ser acompanhado principalmente a partir dos 35 anos do indivíduo, para que se evite a instalação ou início dessa determinada doença, tá? Então, independente da pessoa não manifestar sintoma, vale a pena sempre buscar a cada 1 ou 2 anos alguns marcadores de cânceres para saber se o organismo reage bem ou se o organismo está sendo atacado por algum tipo de doença. Eu queria dizer para vocês o seguinte, independente dos exames particulares ou não, a prefeitura, o município, o governo oferece condições a todo ser humano de manter-se preventivamente saudável. O que acontece no Brasil e em muitos países é que, às vezes, não se tem uma mentalidade preventiva e é comum a pessoa buscar o médico apenas quando está num limite de doença insuportável. Já atravessou fases de dias, semanas ou meses com muita indisposição ou dor, e aí depois, como último recurso, apela para o médico, como se o médico fosse ali o salvador de vidas. E, na verdade, o médico é uma orientação do controle, da manutenção
da saúde ou quem sabe até do restabelecimento de um estado não saudável, né? Eu queria mandar um abraço para o Frank, lá de Cuiabá, que disse que é fã aqui do programa, maravilha, então a gente conta sempre com a tua audiência e com todos que queiram fazer perguntas, tá? Queria pedir o último VT e aí a gente finaliza com as transparências. Não tem mais? Beleza. Então, quero que você entre com as transparências agora relacionadas aos cuidados do check-up. Muito bem. O que pode acontecer é o seguinte, quando uma pessoa entra numa fase de estresse intenso e manifesta uma série de distúrbios do ponto de vista físico, mental e emocional, vale a pena, independente do período de ter feito ou não o seu check-up anual, refazer especificamente o check-up. Então, embora a pessoa já venha acompanhando o seu estado de saúde, ela não consegue prever problemas ou situações que acarretem mal-estar. Mas observe, tonturas, falta de ar, pressão na região peitoral, problemas digestivos e intestinais, uma irritação constante, um mau humor instalado ou choro inesperado, já manifesta estresse em níveis de leve a intenso. O que significa isso? Até a gente falou, me parece que no primeiro programa, que se a pessoa manifesta um estado de desequilíbrio daquilo que vem a ser um bem-estar, ela já deve se interessar a respeito daquele sintoma. Ou seja, mau humor ou irritação constante não é característica somente de uma personalidade altamente meticulosa e rígida. É também um distúrbio. Por quê? Porque além de gerar uma mudança fisiológica, alteração da pressão, alteração do comportamento, atividade mental excessiva, dificuldade depois em permanecer no sono REM, dificuldades ao dormir, cansaço ao se levantar, também é algo que faz com que a pessoa socialmente não promova um bom ambiente quando está com outras pessoas. Então, é muito interessante que você perceba que aquilo que faz mal a alguém e ao outro já pode ser melhor investigado, né? Estresse é algo assim inerente à vida do ser humano. Está por aí a todos e a qualquer momento. Existe uma frase interessante, nem santos nem sábios viveram sem problemas. Mas a nossa capacidade de atuar frente à resolução daquele problema é que faz toda a diferença, tá? O quanto você se entrega na resolução do problema, o quanto você resiste, se machuca e não enfrenta determinadas situações da vida, tá bom? Eu queria pedir a última transparência. Muito bem, a última transparência está diretamente relacionada à dica de lazer, recreação e cultura. E eu tenho duas, tá? Lembra que já falei a semana passada, para quem não sabe, continua ali no Ibirapuera, no Oca, a exposição O Pequeno Príncipe, né? E aí peço a vocês que visitem o site www.opequenoprincipe.com e levem lá seus filhos, seus sobrinhos, vão com a família, que é uma delícia. Quem, mais ou menos a minha idade, nunca leu o livro O Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Antônio Saint-Exupéry, maravilhoso. E na outra, eu estou sugerindo às pessoas que busquem um outro tipo de programa, que vai acontecer dia 13 de dezembro, lançado pela Prefeitura de São Paulo, chamado São Paulo Cidade Incrível, né? Onde haverão brincadeiras, corrida de perna de pau e cada subprefeitura pode inscrever 50 equipes de até 5 pessoas. Maiores informações no site www.gincanasp.com.br. Muito bem, vem para mim. Eu queria agradecer a Lívia Maria. Tá? A Lívia Maria está enviando uma pergunta. O estresse pode ser causado por medo? Sim, as emoções geram estresse, né? A tristeza gera um desânimo e uma falta de motivação e a disposição física cai. O medo, ele gera um estresse, inclusive porque ele promove a ação de hormônios,
que são ativados pelas glândulas, né? E esses hormônios, eles podem causar alteração no batimento cardíaco, alteração na coordenação dos movimentos. O medo tanto pode paralisar uma pessoa, como pode promover a pessoa um impulso, um movimento brusco e inesperado. Exemplo, quantas vezes é orientado em diante de um assalto, não reaja, né? Por quê? Tanto o assaltante quanto a pessoa assaltada estão numa fase de estresse, num medo muito grande. Então, para que não seja acionado um impulso que leve à morte de alguém, os ânimos devem ser acalmados, né? Bom, de qualquer maneira, além do medo, várias outras situações promovem estresse. O que a gente mais precisa é não só entender ou controlar, mas é buscar subsídios para preservar a saúde. Queria pedir a última transparência, que é de agradecimento. Queria agradecer, mais uma, ao Dr. Laurindo, a equipe, mais uma, a equipe aqui da Just TV, não é? E a todos vocês que acessaram, quem ainda não acessou, estão convidados a conhecer o programa Oficina do Corpo e dizer para vocês que eu estou aqui toda quinta-feira às 3 horas da tarde. Valeu, obrigada.